A lipoaspiração é um procedimento realizado para retirar o excesso de gordura localizado em determinadas áreas do corpo. É importante lembrar que este procedimento não tem a intenção de emagrecer a paciente. Por isso, a paciente precisa estar dentro do seu peso ideal para se fazer essa cirurgia. Existem alguns limites para essa cirurgia. O principal deles é que não se ultrapasse 7% de retirada de gordura do peso da paciente. Então, por exemplo, uma paciente de 70 quilos, eu poderia retirar no máximo 4,9 litros de gordura, o que é um volume bem expressivo. Para realizar essa cirurgia, então, é importante que a paciente esteja dentro do seu peso ideal. Não quer dizer que não possamos realizar essa cirurgia numa paciente que tem um pouco de sobrepeso, mas nunca naquelas pacientes que já têm algum grau de obesidade. O preparatório, então, para a realização da lipoaspiração, ele envolve uma avaliação médica através de uma consulta, onde o médico vai saber todas as queixas da paciente e também uma avaliação física. Durante o exame físico, o médico vai realmente poder enxergar todas aquelas áreas onde tem um excesso de gordura que podem ser removidos. Além disso, são feitos exames pré-operatórios para uma triagem daquelas pacientes que são elegíveis para este procedimento. E algo que é muito perguntado é qual a diferença entre lipoaspiração e lipoescultura. Então, no caso de uma lipoaspiração convencional pura, nós fazemos a retirada do excesso de gordura de todas aquelas áreas que incomodam a paciente e esta gordura ela é toda desprezada. Já no caso de lipoescultura, além de fazermos a lipoaspiração de todas aquelas áreas que incomodam a paciente, nós também podemos fazer uma lipoaspiração HD, que seria a retirada de gordura maior ou menor em determinados pontos para evidenciar a musculatura. Além disto, parte dessa gordura retirada ela pode ser devolvida para o corpo da paciente através da lipoenxertia em determinadas regiões. Essas regiões são principalmente a região do glúteo, mas também pode ser feito na região do quadril, de coxa, região das mamas. E hoje, de forma mais moderna, pode ser feito até mesmo o enxerto dentro da musculatura. Nestes casos, então, essa gordura ela é enxertada através do uso de um aparelho de ultrassom dentro da musculatura do abdômen, dos braços, das coxas, do deltoide e até mesmo da região glútea. Isso potencializa o efeito da lipoaspiração, fazendo com que, além de modelar o corpo, também ocorra uma remodelação da gordura, ou seja, uma redistribuição da gordura. Uma dúvida de algumas pacientes é quais partes do corpo pode-se fazer uma lipoaspiração. Na verdade, qualquer região que tenha um excesso de gordura localizada pode ser feita uma lipoaspiração, desde a região de papada até mesmo a região de pernas, onde algumas pacientes possuem um acúmulo de gordura nessa região chamado de lipedema. E junto com a lipoaspiração podem ser associados outros procedimentos, tanto para melhorar o resultado da lipoaspiração, como por exemplo aparelhos como o BodyTite, o Argoplasma, o Renuvion, como também outros procedimentos em outras áreas do corpo, como por exemplo uma mamoplastia ou uma abdominoplastia. Toda lipoaspiração deve ser realizada em ambiente hospitalar, sob anestesia. O tipo de anestesia vai depender da extensão da lipoaspiração, podendo ser desde uma sedação até mesmo uma peridural ou uma anestesia geral. E este tempo pode variar de 1 hora até 4 ou 5 horas, dependendo da paciente. O período de pós-operatório, de certa forma, ele é mais tranquilo para a paciente, porque ele não limita nenhum movimento, ou seja, já no dia seguinte a paciente pode levantar os braços, pode deitar de bruços, pode dirigir. O que vai limitar é o grau de dor dessa paciente. Então, quanto menos dor a paciente tiver no pós-operatório, mais rápido a paciente retorna para as suas atividades cotidianas. E no caso então da lipoaspiração, para diminuir esse efeito da dor no pós-operatório, nós associamos o uso de taping, o uso de tecnologias, as malhas e a drenagem linfática precoce, porque isso tudo faz com que diminua o inchaço e com isso a paciente tem menos dor e tem uma recuperação mais rápida. No caso de uma lipoescultura, onde nós enxertamos na paciente parte daquela gordura aspirada, ocorre uma perda natural de parte desse enxerto. Essa perda ela é estimada que pode ser de 20% até 50% do volume enxertado. Isso vai depender de cada paciente e da qualidade da gordura que é aspirada. Alguns outros fatores podem interferir, como por exemplo realizar a drenagem naquele local onde foi enxertado,
ou mesmo se a paciente, por algum motivo, comprimir demais aquela região. As cicatrizes de uma lipoaspiração ou de uma lipoescultura ficam em regiões do corpo escondidas, ou seja, são pequenas incisões de cerca de meio a 1 centímetro, localizadas nas dobras naturais do corpo, fazendo com que fiquem pouco perceptíveis ao longo do tempo. No período pós-operatório imediato, que pode ser no mesmo dia ou no dia seguinte, quando a paciente retorna para casa, ela já está liberada para fazer várias atividades, mas a principal delas é caminhar cerca de 5 minutos a cada 1 hora, 1h30 e sempre ingerir bastante líquido. Isso facilita a circulação sanguínea e evita complicações. No período pós-operatório mais tardio, a paciente já está liberada para realizar várias atividades. Este período gira em torno de 15 a 20 dias, que é quando a paciente começa a realizar atividades físicas leves e ela pode ir aumentando a intensidade conforme à sua disposição, ou seja, não existe uma grande restrição no pós-operatório, vai depender mesmo de como é a evolução de cada paciente. Como a lipoaspiração é uma cirurgia que promove um grande inchaço nas pacientes, que é o chamado edema, e hoje ainda mais com o uso das tecnologias que fazem com que esse inchaço seja ainda maior, o resultado da lipoaspiração demora a aparecer. Pelo menos durante os primeiros 3 meses, a paciente precisa ter bastante paciência porque ela não vai conseguir enxergar este resultado. Após esse período, começa a haver uma drenagem natural do organismo, então a paciente começa a desinchar naturalmente sem a necessidade das drenagens e é a partir daí que ela vai começar a ver os efeitos da cirurgia. E existem determinados pontos que ajudam a potencializar o resultado da cirurgia. Entre esses pontos estão recomendados a prática de atividade física assim que a paciente tiver condições para fazê-las, a ingesta de alimentos saudáveis e principalmente pouco calóricos, e além disso, ingerir bastante líquido. Tudo isso faz com que o organismo se desinflame mais rápido e assim a paciente pode enxergar mais precocemente esses resultados. O retorno pós-operatório e o próprio acompanhamento de uma cirurgia de lipoaspiração não exige tantas vindas ao consultório. O primeiro retorno é geralmente com 1 semana, e neste retorno nós já realizamos a retirada dos pontos e depois disso a paciente retorna com 15 dias de cirurgia e depois com 1 mês. Neste período, então, nós avaliamos se existe a presença de seroma ou de muito inchaço, indicamos aquilo que é necessário ser feito. Após esse período, a paciente não está de alta, mas os retornos podem ser prorrogados a cada 3 a 6 meses e podem ser feitos de maneira online. Se você assistiu esse vídeo e tem vontade de realizar uma lipoaspiração ou mesmo uma lipoescultura, ou se ainda tem dúvidas em relação a esse tema, você pode marcar uma consulta que eu irei sanar todas as suas dúvidas.